Olá, novamente. Está começando mais um Tudo bem? Depois das Seis, Gabi. Qual é o tema deste programa? Revenue Management. Em algum momento teríamos que falar sobre esse assunto, né? Revenue Exatamente. Management. Mas especificamente não vamos falar de conceito, não. É do profissional de RM que falaremos hoje. O profissional de RM tem Isso. futuro? A grande pergunta é essa. Fiquem com o Depois das Seis para saber mais sobre isso. Eu acho que você fica bem fazendo essa abertura, tá? Vamos deixar com você isso? Eu gostei. Qual? Essa Acho aqui? que, né? Eu acho que todas as aberturas você está se dando muito bem. As minhas tias me mandaram Ah, mensagens privadas hum. perguntando o que é essa história de Gabriela Otto de óculos no Depois das Seis. Olha Você que coisa viu? incrível. Elas não reparam nada sobre a evolução do C-Trip, sobre como é que a Alexa vai se comunicar com a Amazon, mas elas reparam no óculos da Gabriela Otto. Então, explica para Você elas, viu? Gabi. Aí eu assumi o meu lado geek, né? No meu último conversa com o meu oftalmo, ele disse que eu ainda tenho olhos jovens para a minha idade, Uhum. mas que conectando esse meu lado geek com os novos designs de óculos, ele falou que eu tô adorando, eu tô me achando de óculos, tô achando o máximo. Mas ainda me recuso a usar o bifocal, sabe aquele que você. Aí vai ser eterno, né? Quando você começa com o bifocal, aí você não tira mais. Ladeira abaixo, ladeira abaixo. Olha, então é o seguinte, Muito agora que bom. estão respondidas as perguntas desse nosso público sobre os óculos da Gabriela Otto, vamos falar sobre o futuro do vendedor, não, do futuro do RM, que o vendedor foi o Que programa já passado. falamos. E eu vou Isso. começar falando, eu vou começar perguntando a você sobre o futuro do RM, porque você postou há uns 2 ou 3 anos atrás, né, no teu blog, também na revista Hotel Miss, um artigo cujo título era assim emblemático. Ele dizia: Revenue Managers serão os CEOs do futuro. Serão. Mas que exagero, Temos um caminho pela frente, né? Que exagero. exagero é esse, Gabi? Qual é? Temos um Desenvolve o teu caminho pela raciocínio. frente. Desenvolva, desenvolva. Porque eles ainda têm alguns passos aí, né? A gente, no Brasil, ainda tem RM que tem a função, não tem o cargo, ainda reportam para vendas, estamos engatinhando. Agora, nos Estados Unidos, onde isso já está bem mais avançado, a gente está falando aí de alguns bons anos na frente, o RM está sendo cotado como o asset manager, né? O cara, o braço direito ali dos investidores hoteleiros para avaliação de produto e ver se realmente vale a pena o investimento. Então, temos um caminho até a CEO, mas com certeza essa passagem aí por asset management vai ser certamente um passo importante daqui a um tempo. Esse tema, eu concordo contigo. Aqui na Europa também o tema do RM cada vez mais representando, né, o lado dos ativos, muito mais do que o lado da operação, é cada vez mais intenso. Eu tive Uhum. na ITB de Berlim a oportunidade de participar de uma reunião com asset managers e o tema era um só, porque a coisa é muito clara. 35% hoje da margem do top line de um hotel ela vai embora na distribuição. E se existe tecnologia e existe um profissional qualificado dentro do hotel para tomar conta, né, para auditar e para poder tomar decisões que melhorem a performance para onde vão os 35%, é claro que essa função ela passa a ser extremamente relevante na medida em que o mercado acorda para isso, né? Então é É. interessante, com certeza está É acontecendo. muito legal ver como chegou, né, até aí, porque teve alguns pulos do gato aí. Essa função teve uma explosão depois da revolução da internet, logo depois, e porque teve, antes a gente estava falando de preço opaco, preço, né, tinha que ligar no hotel, tinha que numa visita e tal. E aí explodiu, começou a ter preços em tudo que é lugar, totalmente transparente, e aí a gestão de inventário ficou uma loucura, os hotéis não sabiam aonde é que por que estava em tal lugar, eu não tinha autorizado e etc.
essa primeira geração de RMs que chegou totalmente autodidata foi para resolver essa bagunça de distribuição. Olha que interessante. E aí depois veio quem sobreviveu, né? A curva de aprendizado rápido da internet, veio a segunda geração, que aí já mais estrategista e tudo mais, mas ainda com vendas aqui e ele aqui. E essa terceira geração, que é o que a gente está vendo agora, teve um grande pulo do gato, que foi a inserção de previsão, de começo, de análise de futuro, e aí é que a gente vai ver o valor de estratégico de RM dentro da hotelaria. Por isso que a minha previsão aí dos CEOs do futuro, quem não olha para frente não tem estratégia, certo? A bagunça continua, em primeiro lugar, ou seja... ela mudou, né, de cara. E, na verdade, os intermediários continuaram achando brechas, né, para fazer isso. A bagunça continua uma grande bagunça. A distribuição hoteleira continua sendo uma grande bagunça. A culpa é de todo mundo. Não tem só, né? A culpa não é só do gerente geral, enfim. Não, todo mundo. A culpa é de todo mundo porque é um mercado fragmentado, é um mercado que não tem uniformidade, enfim. Essa bagunça continua e aí, aliás, um tempo nosso Depois das 6, a bagunça da hotelaria tem futuro, né? Boa, ótimo tema. Muito bom, porque a gente conserta uma coisinha e aparece uma nova, né? Claro, então a gente tem assim, depois das 6 para dar com pau, né? Depois das 6 para dar com pau, assim. Então, ixi, mas vamos ter assunto bom até não querer mais. Bora, então vamos que vamos. Eu acho o seguinte, que tudo evoluiu, a bagunça continua, eu acho que a função do RM evoluiu, mas eu acho que os RMs ainda continuam meio com o complexo de lagosta. Me explica o complexo de lagosta, o que é isso? O complexo de lagosta é um termo que foi utilizado por uma psicóloga infantil francesa chamada Françoise Dolto, que conta que os adolescentes, assim como as lagostas, quando eles chegam numa determinada idade em que eles precisam assumir o seu papel de adulto, eles ficam com medo de sair das suas carapaças, de sair das suas condições existenciais de criança, né? Faz sentido. E a lagosta é a mesma coisa. Ela começa a crescer e começa a ficar apertada aquela casca, mesmo estando confortável, ela precisa fazer um esforço de sair e ficar nua, exposta, muitas vezes à mercê dos predadores, para poder que a sua nova casca, a carapaça final, ela surja. E eu acho que os RMs estão ainda com um complexo de lagosta. Eles ainda acham que eles não têm essa força toda que a indústria, né, e que as circunstâncias do mercado exigem deles, né? Mas tem os dois lados, viu? Realmente ainda falta um reconhecimento, falta salários compatíveis, falta uma maior equalização com o profissional de vendas. Afinal de contas, um é responsável por captação de demanda, né? Por criar demanda, marketing e vendas criam demanda e o RM otimiza a demanda. Sem isso, não existe isso. Esse entendimento de que todo mundo está no mesmo barco é vital, né? E aí é por isso que a gente fala da tal da cultura de RM, que tem muitas empresas que acham que comprar um RMS, que é um sistema, pagar uma fortuna, resolve. Acha que contratar um cara e botar lá, resolve. Enquanto não tiver cultura disseminada, não vai rolar. Antigamente a gente falava, você falou muito isso, eu também já falei muito e já escrevi muito sobre isso, que a tendência era uma fusão entre marketing e RM para que os silos pudessem ser complementares, se falasse, etc. e tal. Mas eu concordo totalmente com você que o RM está saindo vamos dizer, da descrição, do perímetro descritivo do marketing, das vendas, ele está indo cada vez mais para o perímetro descritivo das finanças. Em que aquilo tem que ser olhado de uma maneira mais pragmática, de uma maneira mais objetiva e estratégico, com certeza, mas por um lado da performance financeira do empreendimento e muito mais do que a performance comercial do empreendimento. E isso empodera ainda mais o RM. Isso ainda leva ele ainda mais próximo da estrutura de poder e de estratégica que você fala de que eles vão virar CEO.
e afasta eles desse mundo, vamos dizer, operacional, da execução da estratégia, que está mais deslocado no lado do marketing das vendas, principalmente o marketing digital, né? Então é interessante ver esse movimento, esse pêndulo do RM saindo de um mundo ser ou não ser marketing para um mundo ser ou não ser finanças e resultados, né? Mas não afaste o marketing muito não, viu? O que eu mais ouço na ROC, que é a Revenue Optimization Conference, que é o maior evento de RMs com 600, 700 dorms juntos, todo mês de junho, que acontece nos Estados Unidos, sempre tô lá. O que eu mais vejo são as novas funções do futuro do RM. E entra lá, gerenciamento de reputação online, estratégia digital, iniciativas de engajamento do cliente, desenvolvimento de tecnologia indo muito para ele, identificação de novos mercados. Então, assim, quando a gente parou de falar sobre RM, aliás, eu escrevi isso foi com Rotas, acho que em 2014, né, que o RM é coisa do passado, a gente tem que falar em Revenue Strategy, porque não dá mais para falar de aumento de receita, mas sim de margem de lucro, então o foco é outro. E quando a gente pensa nisso, o próprio custo de distribuição, que estamos falando tanto, tem que ampliar. E ampliou para custo de aquisição de cliente, onde marketing e vendas estão juntos ali. Então, só para você saber que eu concordo com a questão financeira, mas o assunto do momento é o RM ainda tem um aprendizado em termos de online, de e-commerce, etc., porque isso vai fazer parte cada vez mais do seu dia a dia. Lá fora, aqui no Brasil, a gente ainda vê muito separado, né? Ou então tem a pessoa de e-commerce, ou tem o departamento de distribuição, aí o pessoal de RM, separado. Lá não. Lá tudo está embaixo do departamento ou da área de RM. Distribuição é uma coisa só. Okay. RM engloba tudo. Eu acho que é Ou interessante. seja, Eu ele está em expansão, né? A gente não sabe ainda para que lado, mas está em expansão. Mas o dia que os CFOs, os diretores financeiros, entenderem dessa bagunça, porque no fundo eles não entendem nada dessa bagunça. Esse é o lance. Eles vão puxar para eles. Você pode ter certeza disso. Aliás, eu vou escrever um artigo para a gente depois, daqui a 5 anos, comparar. RM vão ser os CFOs do futuro. Pronto. E aí a gente vai ver quem venceu a base de argumentação. Se é você dizendo não negligencie o elemento da distribuição direta, o elemento da reputação, etc. Aqui o RM, carregando a bagagem de informação, ele pode aportar no negócio. E eu vou dizer, não, o cara entende de otimização de top line e quem vai roubar esse cara vai ser finanças. E no Brasil, só para fechar, eu acho muito interessante, porque isso também eu ouvi lá fora, mas vale totalmente para a gente, né? Eles se entendem nos Estados Unidos como o pré-adolescente do RM. Pensei eu quando ouvi isso. Gente, a gente está engatinhando então aqui, né? Somos anjinhos, como diz a minha filha. E eles disseram lá que RM, na verdade, é que nem sexo na adolescência. Todo mundo diz que faz, mas a gente sabe que não é bem assim. Todo mundo diz que sabe fazer, mas a gente também sabe que isso não é muito verdade. Eu adorei. Eles abriram um evento falando isso. Eu achei perfeito. Então, você está dizendo que o RM é um adolescente. Portanto, a resposta à nossa pergunta depois das 6, se o RM tem futuro, ele tem um grande futuro pela frente. Um grande futuro pela frente e caminhos abertos, né? Já vimos aí que lado de finanças, lado de marketing, ele tem aí um vasto campo a ser trabalhado. Dicas! Eu tenho uma dica que é o filme Moneyball. Diga. Conhece? Eu não conheço, nunca ouvi falar. Em português o nome é O Homem que Mudou o Jogo, é de um gerente de um time de beisebol. É uma história real, inclusive, e sensacional, tudo a ver com o RM que a gente está falando. Uma das cenas icônicas desse filme, que vale a pena, a gente tem o Brad Pitt, né? Só por isso já seria bom. Mas ele ainda tem uma mensagem incrível, porque como é que eles escolhiam os jogadores? Se reunia aquela galera assim das antigas e assim, esse aqui é baladeiro, esse aqui é fofoqueiro, esse aqui traiu a mulher, não, esse aqui a gente não quer, esse aqui a gente quer.
e o cara conheceu uma pessoa de estatística, basicamente, e que começou a provar para ele o seguinte: não interessa se o cara é legal, se não é, se tem envolvimento com mulher, se não tem. O grande lance é o seguinte: de tantos tacadas lá que ele dá, ele acerta 90%. De tanta da velocidade da bola desse cara aqui, que tem o braço um pouquinho torto e por isso que vocês não queriam, esse cara tem uma assertividade e uma velocidade da bola de X% durante um ano inteiro de jogos. Então ele começou a botar estatística e foi uma revolução. Eu não vou contar o filme todo, mas dá para ver exatamente a resistência que existiu com esse novo pensamento de análise de dados para tomar decisão num time de beisebol, e eles revolucionaram toda a indústria. Assim, hoje em dia, todos os times fazem análises estatísticas para tomar decisão de tudo. Então, Moneyball é a minha dica. Sensacional. Com Brad Pitt. Com Brad Pitt. Ok. Muito bom, muito bom. E a tua dica? Não, a minha dica, eu vou começar hoje uma série de dicas sobre como sofrer menos em viagens em classe econômica. Porque você já está partindo do pressuposto que o sofrimento vai ter, é isso? Claro, é só sofrer menos. Por default, claro, viajar em classe econômica. Mas eu passei muitos anos viajando e não pensem em vocês que eu viajo sempre de classe executiva. Nossa, sempre. Para mim era a primeira classe que você viajava só. Não, eu viajava sempre de classe econômica, mas nos últimos anos, como eu virei um viajante frequente da TAM, eu acabava ganhando os upgrades normais, etc. Mas eu vou dar várias dicas. A primeira dica é o seguinte: Gabi, você sabe como você faz para conseguir o Wi-Fi de um lounge e que você não é membro Platinum? Olha as dicas, gente. Fala o como fazer coisas erradas. Não é sempre que você é membro platino de um, né? De repente, Ok. você tá lá em Istambul, você não é membro da Turkish Airways, né? Estou aqui com a caneta para anotar, pode Bom, dizer. então você faz o seguinte, você tem que ter boa memória. Você entra no lounge com cara de quem tem cara de que tem carta Platinum, ok? E ok. entrando no lounge, você, na hora que receber aquele olhar intimidador, sorridente da recepcionista. da recepcionista, você diz, aqui não é o lounge da Star Alliance? E ela diz, no, sir, Não. aqui não é o lounge da Star Alliance. E você diz assim, thank you very much. E você vai embora. E? Você gravou a senha do Wi-Fi que fica sempre Aberta. no balcão em frente da recepcionista. Meu Deus do céu. Então você sai do lounge e fica na zona, no perímetro do Wi-Fi, com aquela senha na sua mente e você está conectado ao mundo sem ser membro Platinum. Não, olha, chocada com a criatividade das pessoas, realmente. Não Nunca tinha perca o pensado, próximo. nunca pensei nisso. Eu sou muito carola para essas coisas. Gabi, depois das 6 também a cultura em viagens. Não perca os próximos programas. Sensacional. Tchau, Gabi. Um beijo para ti. Muito bom. Até mais. Tchau, tchau.